abençoada pelo pastor Moreira. Eu quero ler aqui a escala do trabalho desta semana. Começando pela segunda-feira, às 19 horas, tem ensaio da cantada. Jéssica, Beatriz e Ney, né? Estão à frente do ensaio da cantada. Na terça-feira, às 8 horas, tem consagração com a irmã Marilene. Às 19 horas, ensaio do Estrela Davi, irmã Zilene Margarida. Às 29 horas, ensaio da bandinha Mulheres Virtuosas, Margarida, Gildete e Socorro Silva. Na quarta-feira, dia 17, tem consagração geral, às 8 horas, com a irmã Fábio. 18h30, culto da restauração, pregador Elton João. Pastor Pinheiro e o Michel está aqui, todos escalados para estar hoje, quarta-feira, lembrando o culto da restauração, a partir das 18h30. Na quinta-feira, consagração geral de 8 horas, com a irmã Lourdes Barbosa. 19 horas, projeto Valor Nova, Pastor Pinheiro, presbítero Eudes, independente. Se você quiser um culto em sua residência, entre em contato conosco, estaremos lá, dando glória a Deus e aleluia junto com você. Na sexta-feira, dia 19, às 8 horas, consagração geral à irmã Rosângela. Às 19 horas, culto de doutrina, operação com a congregação Shekinah e conjunto de esposas de dirigentes. Pastor Pinheiro, presbítero Severino, estarão na direção do culto sexta-feira, dia 19/12. Sábado, confraternização do deixado. Aleluia. Domingo, dia 21/2/12, escola bíblica dominical às 9 da manhã, pastor Pinheiro, presbítero Edson, e toda a igreja convidada à minha escola bíblica dominical. À noite, às 19 horas, culto de fala, pastor Pinheiro, vai na de fala. Atenção para a escala da portaria. Na segunda-feira, auxiliar. Na quarta-feira, diácono José Carlos e auxiliar Josimar. Na sexta-feira, diácono Jefferson e auxiliar Edilson. No domingo, pela manhã, na escola dominical, Ari. À noite, auxiliar Ari e auxiliar Josimar. Terças e sextas, 5 da manhã, culto matutino, pastor Pinheiro, auxiliar Lúcio e a irmã Marli. Todos estão convidados para estar aqui orando e agradecendo o santo nome de Jesus. Amém. Os vamos convida a estar em pé. Vamos convidar aqui pela Cristo, o Severino, para fazer a leitura do Sacramento. Glória a Deus. Uma vez, Pai do Senhor para todos. Vamos ver a primeira carta aos Coríntios. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 2. Vai, Primeira Coríntios 12, capítulo versículo número 12. Doze diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados no Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo?
Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem membros honrosos do corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai conhecer os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos cuidar do nosso irmão que está orando, inclusive pelos que vão colocar aqui seus serviços, ofertas. E já peço que os diáconos se preparem para participar desse trabalho muito importante. Eu convidarei aqui o nosso irmão Lima, presbítero da nossa igreja. Aleluia. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Querido e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e agradecer, Senhor, pela riquíssima oportunidade de estar diante de ti nesta noite, para virmos aprender a tua palavra. Pedimos a Deus, guarda de povo na tua presença, que haja entendimento, Senhor, da tua palavra. Usa o servo nessa noite, nosso pastor, que irá ministrar a tua palavra, usar o Senhor com todo o poder manifestado, vida do céu. Pai, essa oportunidade pedimos uma bênção toda especial para aqueles que irão ofertar e dizimar nessa noite. Em nome de Jesus, abra portas do preço, Senhor, tenha misericórdia desta nação. No poderoso nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos convidar aqui o nosso irmão Gesiel para estar louvando ao Senhor nesse instante. Glória a Deus, alegria com o Senhor. Amém. Só alegria com o Senhor. Amém. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Enquanto adora, se você tiver enfermo em crer, Deus pode te curar. Se você crer, Ele pode receber a sua bênção. Deus da vida e glória. Glória a Deus. Fique à vontade, Espírito Santo. Aleluia. Não
graças a Deus. Seu patrão, nós desejamos passando a direção e prosseguimento do culto para o nosso pastor Francisco Pinheiro, do Bolado. Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Noite de festa, noite que estamos aqui reunidos e unidos para engrandecer o nome de Jesus, o nome daquele que é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda gratidão. Queridos irmãos, quero avisar os irmãos que terça-feira teremos aqui na igreja, uma folha de escala, o presbítero Emerson orientou que teremos uma colação de graus ali do Monsenhor, próxima terça-feira. É importante que nós, como igreja, tanto obreiros como a membresia, devem estar presente aqui para adorar a Deus, oferecer a Deus o culto e participar dessa colação de grau. O importante é que prestigiemos essa colação de grau. Amém? Amados irmãos, avisando aqui aos irmãos, estará também nos grupos, próxima sexta de hoje a 8, será a profissão de fé dos candidatos que irão se batizar em águas, né? E para isso, próxima sexta, todos os candidatos ao batismo devem estar aqui, bem como também todos os obreiros e a igreja em geral, para aprovar a participação, a vida dos candidatos que irão se batizar em águas. Amém? Amém? Então, próxima sexta de hoje é outra. Então, daremos também algumas instruções dentro do grupo dos dirigentes. Queridos, abra sua Bíblia no capítulo 3 do Evangelho escrito por Mateus. Capítulo 3, versículo 13. Quero ler com os irmãos. Capítulo 3, versículo de número 13. Glória a Deus. Nos diz a palavra do Senhor. Versículo 13 diz assim: Então veio Jesus da Galiléia, ele com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Queridos irmãos, como os irmãos ouviram muito expressivo, o texto que fala sobre o batismo de Jesus. Nós temos aqui hoje alguns irmãos que pretendem se batizar em águas agora no dia 25 de dezembro, o batismo do ano da colheita, né? E o batismo em água, irmãos, é algo muito importante
na vida de todo aquele que deseja reforçar a sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus. Há quem diga por aí, irmãos, que o batismo ele salva. Não, o batismo ele não salva. Prova disso é que o ladrão na cruz, ele foi salvo, mas não foi batizado em águas. Quando lemos a Bíblia, vemos claramente isso, que aquele ladrão se arrependeu com a mensagem de Jesus, e o arrependimento, Jesus disse para ele após o arrependimento: hoje estarás comigo no paraíso. Então não é o batismo que salva. Amém, meus irmãos? O batismo em água não salva. Há quem diga, eu ouvi muito isso no início da minha fé, que o batismo é um complemento à salvação. Não é complemento. Não é complemento. A salvação não precisa de ser completada por nada. O sacrifício de Jesus, ele é completo, absoluto, ele é real e preciso em todas as circunstâncias. Amém? O batismo não salva. Quem pode dizer bem por isso? Agora eu aprendo uma coisa, que todo salvo deseja se batizar. Todo salvo deseja se batizar. Pastor, mas o ladrão na cruz, eu tenho certeza que se ele tivesse tido a oportunidade, pastor Moreira, de sair daquela cruz, com o arrependimento que ele teve, a experiência que ele teve com Jesus, ele iria pedir o batismo. Amém? Não houve oportunidade para isso, mas é bom que a gente entenda que o batismo não completa a salvação. A salvação é um dom gratuito que Deus dá. A salvação é uma bênção de Deus que Deus dá ao homem. Porém, quando somos salvos, sentimos a necessidade de descer as águas batismais. Amém? Glória a Deus. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2:41, diz que de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, quando Pedro pregou para eles, agregaram-se quantas almas? Quase 3.000 almas. Após, em outro discurso de Pedro, o número já chegou a 5.000 almas aproximadamente. E só que, irmãos, a salvação, ela dá à pessoa, a pessoa salva sempre o desejo de descer as águas, né? E o batismo em águas, irmãos, é exatamente para quem se arrepende, né? E eu gosto muito de uma frase, irmãos, que eu carrego comigo há muitos anos: arrependimento não é quando a pessoa chora. Guarde isso. Arrependimento não é quando a gente derrama lágrimas. Não. Arrependimento é quando a pessoa muda. Arrependimento não é lágrimas, é mudança. Porque há quem chore e pareça arrependido, mas na íntegra, arrependimento não é chorar. Ainda que quem se arrepende de verdade poderá chorar, mas não é isso. Arrependimento é quando a pessoa muda. Vamos entender, irmãos? Arrependimento é isso. Então, quando nós damos o primeiro passo para Jesus, aceitamos Ele como Salvador, esse arrependimento, dando o nosso testemunho público às pessoas, que agora somos nova criatura. Por exemplo, 1 Coríntios 5,17 diz que assim que se alguém está em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram. Esse que tudo se fez novo.
Então não dá para batizar uma pessoa que não morreu para o mundo, porque o batismo, ele é exatamente uma simbologia, um símbolo, um retrato, uma figura de alguém que morreu para o mundo, que não tem mais prazer nas coisas do mundo, e que ao ser imergido em águas, batizado em águas, quando ele sai das águas, ele é como que estivesse sendo sepultado sua velha natureza, e ele agora está ressuscitado, nova criatura em Cristo Jesus. Isso tornando público aquele novo nascimento que ele já tem desde a hora que ele aceitou Jesus como Salvador e se arrependeu de verdade. Amém? É o novo homem em Cristo. Vale dizer também, irmãos, que o batismo legítimo, vocês vão encontrar por aí algumas denominações neopentecostais, e até talvez algumas institutos pentecostal, e até mesmo algumas igrejas de outros segmentos, praticam o batismo por aspersão. O que é o batismo por aspersão? Por exemplo, eu estou aqui com esse copo d'água e derrama na cabeça da pessoa que vai ser batizada. Esse batismo, irmãos, que é conhecido por batismo por aspersão, ele é um batismo ilegal diante de Deus, ele é um batismo ilegítimo diante de Deus, ele é antibíblico e ele não é cristocêntrico. Isso, aspersão é derramar, é respirar ou derramar até um pouco d'água na cabeça, por aspersão. Pastor, por que o batismo por aspersão não é o batismo legal? Porque o batismo bíblico, presta atenção, é o batismo por imersão, que vem da palavra imergir, mergulhar. No sentido literal, é mergulhar completamente. Quem entende isso, amém? Vamos para a Bíblia, por exemplo, quando Jesus foi batizado na leitura que eu li, o mais analfabeto ou mais ignorante, com ausência de conhecimento, ele vai entender que Jesus foi batizado, silêncio aqui, no rio, e não com um respingado de água na cabeça. Não estou entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Quem lê a Bíblia vai entender que Jesus foi batizado no rio Jordão. João Batista estava batizando aonde? No rio Jordão. Então, entende-se que o batismo real, bíblico, o batismo legítimo é o batismo por imersão, que é mergulhar completamente. Então, não temos dúvidas quanto a isso. Os que iam para João Batista para ser batizado, eram geralmente os pecadores arrependidos que haviam acreditado ou crido ou se convertido pela pregação de João Batista. A pregação de João Batista era a pregação do arrependimento. E a Bíblia deixa claro que o batismo é para arrependimento de pecados. Aí alguém questiona: e Jesus tinha pecados? Não. Jesus não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. É tanto que João Batista, ele disse assim: não, o Senhor vem para eu batizar o Senhor, não está errado isso. Aí o que Jesus disse para João Batista? Está aqui no versículo 15: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, os irmãos entendam que Jesus, mesmo não tendo pecado, Jesus não se tornou um santo, ele já é santo desde a eternidade. Nunca existiu pecado em Jesus. Amém, irmãos? Quem concorda comigo? É bíblico isso? Nunca existiu pecado em Jesus. Então Jesus não tinha necessidade, na lógica do batismo, de ser batizado, mas para cumprir a justiça e nos dar o exemplo
embora ele tornou-se, ele recebeu os nossos pecados sobre si, né? Recebeu os nossos pecados sobre si, nossos pecados, nossas iniquidades foram lançadas sobre Jesus. Aí ele nos deu o exemplo sendo batizado. Isso serve de alerta, sabe para quê, irmãos? Para aqueles crentes que têm a idade de se batizar, têm condição de se batizar, para às vezes eu diria assim: eu não quero me batizar. Eu conheci um irmão, eu procurei ele, muitos anos de crente, quase nascido no Evangelho. Aí eu procurei ele e disse assim: meu irmão, diga que o senhor toma ceia. Ele disse: não, eu não sou batizado. Eu disse: por que o senhor não é batizado? Porque eu não quero assumir compromisso. Eu não quero assumir responsabilidade. Não, queridos, não se trata de responsabilidade em relação a cargos. Se trata de um compromisso de santidade diante de Deus. Eu digo: não, está errado. O senhor é uma pessoa casada, já é vovô, precisa do batismo em águas, porque não é que vai lhe salvar, mas porque o senhor é salvo. Irmãos, quando eu vejo uma pessoa que não quer assumir essa responsabilidade, tendo idade, tendo vida na igreja, sem querer, me paira uma dúvida. Não está entendendo? Me paira uma dúvida. Por que ele não quer? Será que existe um engancho? Será que existe um embaraço? Geralmente possa ser que sim. Vão entender, irmãos? Porque todo salvo quer se batizar. Repita comigo assim: todo salvo precisa se batizar. Não para ser salvo, mas porque é salvo. Amém? Então isso é bíblico. Depois eu instruí aquele irmão, fui conversando com ele, animando ele. Chegou um dia, irmãos, que para a glória de Deus, ele pediu o batismo. Fez o discipulado, se batizou em águas e tornou-se uma bênção. Então, o batismo é para todos aqueles que querem cumprir, como Jesus disse: convém cumprir a justiça. Amém? Por que eu quero me batizar ou devo me batizar? Serve para nós, crentes, já que somos aqui, os que vamos batizar, né? Sendo, pois, uma nova criatura de Jesus Cristo, nascido outra vez para a salvação, o novo decidido precisa ter o desejo, sim, de descer as águas batismais. Observe que os que vinham a João recebiam a palavra, se arrependiam e sentiam o desejo de se batizar. A Bíblia diz que eles vinham para João. Eles vinham, né? Eles sentiam o desejo de vir, porque à medida que eles se arrependiam, a Bíblia diz que eles produziam frutos dignos de arrependimento e logo desejavam assim o batismo, né? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 8, né? E ao se batizaram no Rio Jordão, os que creem com a mensagem de Filipe, lá no livro de Atos capítulo 8, também foram batizados, homens e mulheres também se batizaram, né? Porque à medida que eles criam, sentiam arrependimento, o novo nascimento, sentiam-se mudados pela palavra de Deus, o que acontece? Eles diziam: eu quero me batizar. Eu quero me batizar. E acontecia isso, né? Lá no capítulo 2 de Atos, a palavra batia no coração, eles entendiam a palavra, se arrependiam e queriam se batizar, conforme diz a palavra, né? Lá no capítulo 8 de Atos, escute bem, meus irmãos, quando Filipe evangelizou ali, aquela região, apareceu ali um eunuco, né, de Candace, que vinha caminhando e lendo a Bíblia. E quando ele viu a água, o que a Bíblia diz? Ele olhou para Filipe e disse: o que? Eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? O que impede que eu seja batizado? Então, queridos, quando uma pessoa não quer se batizar, geralmente tem algum impedimento. Porque se eu estou livre, desimpedido, por que eu vou me esconder do batismo, né? Amém, irmãos? Então, eles ali procuravam para ser
batizar. Quem pode se batizar em águas? Vamos chegar em muitos pontos que vai tirar a dúvida até de muitos crentes hoje. E às vezes o crente chega para a gente e diz assim: pastor, fulano não pode, não, fulano não, vamos ver, ele está tudo. Por quê? Toda organização, irmãos, toda instituição, ela é regida por um estatuto. Nós temos um estatuto. E eu fico preocupado quando um crente vai se batizar, aí assina a ficha, concorda com a ficha, concorda com o estatuto e depois quer andar contrário ao estatuto, né? Lá em Lagodando, eu era pastor lá, chegou uma irmã e disse assim: pastor, eu posso fazer isso assim, isso aqui. Foi dizendo, eu disse: meu querido, à medida que o senhor se tornou membro da instituição, membro da igreja, né, como um corpo místico, digamos assim, de Cristo, no mundo é uma igreja só. Aí os fiéis formam a igreja de Jesus. No mundo, todos os fiéis formam a igreja de Jesus. Porém, como instituição, nós temos um regulamento. Nós temos um estatuto. Nós temos um estatuto que mostra qual o perfil dessa pessoa que vai participar, que vai viver, que vai ser adicionado à Inglaterra, né? Quem pode se batizar? Primeiro, nós precisamos entender uma coisa, que o batismo ele deve ser espontâneo. O pai não deve forçar o filho a se batizar. A nossa igreja, escute bem, presta atenção nisso, a nossa igreja não tem costume de um jovem cantar no conjunto da mocidade, ou uma senhora no conjunto de senhoras, sem ser legalmente batizado. Eu aprendi assim. Quem mais aprendeu assim? Quem mais aprendeu? Eu aprendi assim, que para cantar no conjunto, ou para tem que ser membro. Abre-se duas exceções: quem tem menos de 12 anos, ou qual é a outra exceção? Deixa eu lembrar que é a outra exceção. Quem tem menos de 12 anos, ou novo convertido. Para isso, aqui nós não temos. Deveríamos ter um conjunto de novos convertidos. Né? É bom ter, porque eles vão ali aprender a desenvolver o cântico, enfim, mas o novo convertido ele pode estar lá sem ser ainda batizado e até 12 anos cantar no conjunto de criança, mas completou 12 anos, vai sair do conjunto de criança pela nossa igreja. O nosso costume, que não é de agora, nós somos uma igreja centenária, tanto no estado quanto no país. Aqui, 60 anos é um dia já. Desde os primórdios, nós aprendemos que para cantar em conjunto de jovens ou de conjunto de senhoras tem que ser batizado. Chegamos aqui e encontramos alguém que canta e não é batizado em águas ainda. Estamos trabalhando para que essas pessoas entendam que tem que se batizar. Amém, irmãos? Pastor, se uma pessoa tem 15 anos, de 18 anos e não quer se batizar, mas quer cantar no conjunto, está errado. Não quer se batizar, então larga o conjunto. Vai servir até na nada da igreja. É assim que a gente aprendeu. Esse é assim. Eu não estou ensinando coisas novas aos irmãos. Não quer? Beleza. Para isso, todos os anos temos batismo em água, para poder dizer assim: eu não me batizei porque não tem batismo. Não tem essa desculpa. Então a desculpa não vai bater aqui, porque temos oportunidade, damos a oportunidade sempre das pessoas se batizar em águas. Amém, irmãos? Deve ser espontâneo e voluntário, e ao mesmo tempo deve ser alguém que creu em Jesus
para a salvação. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado. Aquele que é discípulo de Jesus, Jesus diz, Mateus 28:19. E fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que rejeita as práticas do velho homem. Por exemplo, não tem como batizar uma pessoa viciada. Não tem como batizar uma pessoa que fuma, que joga, que vai lá, não, eu faço minha apostinha no jogo do bicho. Não tem como. Porque o batismo é para quem já nasceu de novo, e nascer de novo é vida nova. Quem pode dizer amém? Não tem como. Então, não tem como você ser discípulo de Jesus praticando coisas velhas. Quais são as coisas velhas? As coisas, não dá de coisa velha. A pessoa é casada, aí tem um amante. Coisa velha. Não pode se batizar. Quem é que vai se batizar? É alguém que morreu para o mundo. Morreu, não tem mais gosto no mundo, mais prazer no mundo. A vida que agora vive é uma vida nova em Cristo Jesus. Esse velho homem morreu. Então, as práticas do velho homem morreram quando a pessoa vai se batizar. Não vai morrer na hora do batismo, é importante isso. Morreu antes. Amém, meus irmãos? Aquele que é nova criatura, segundo Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Não tem como, irmãos, eu viver como discípulo de Jesus em uma prática mundana. Não tem como. Não tem como viver seguindo a Jesus e seguindo o mundo. Dá um exemplo. Eu passo, vou dar um exemplo de janeiro, por exemplo, até o carnaval na igreja. Quando chega o carnaval, eu vou brincar carnaval. Que seguidor de Jesus é esse? Que servo de Deus é esse? Passou o carnaval, volta arrependido, aí pede perdão, aí termina, passou a vida. Março, abril, maio, quando chega junho, festa junina. Que igreja é esse, então? Uma pessoa dessa não morreu para o mundo ainda. Uma pessoa dessa levantou a mão, mas não se arrependeu. Quem pode dar glória a Deus por isso? É a Bíblia, né? Então essa nova criatura, aí a pessoa fica lá, terminou a festa junina, aí se lembra da igreja, volta de novo para a igreja. Chega aqui, não, eu quero me reconciliar. Aí dá a oportunidade, fica aqui. Quando se aproxima o final do ano, aí vira uma vez de novo. Eu pergunto aos irmãos, que crente é esse? Se isso é ruim, irmãos, se isso é devastador, presta atenção uma coisa. Sabe o que é pior ainda? É quando a igreja toma posição, começa a botar disciplinas mais rígidas nessa pessoa, aí o camarada fica todo com mimimi. A igreja não tem amor, não tem amor você que não se converteu. Como é que você, a pessoa brinca, faz o que quer, volta, vai, volta,
Cristo, meu negócio é com Jesus, meu negócio é com Deus. Não dá. Você pode olhar, irmãos, as pessoas que mais criticam a igreja por falta de amor são pessoas que não têm responsabilidade para servir a Deus, como a Bíblia manda. O que diz o nosso estatuto? Quem deve ser membro? O batismo em águas, ele admite a pessoa ao rol de membros da IADER. Então, 4 tipos de pessoas que podem ser membros ou podem se batizar, tornando-se membro da IADER. Primeira classe de pessoas solteiras. Pessoas solteiras, né? Há muitas pessoas hoje que vivem, por exemplo, juntas. Você conhece certamente alguém que vive junto, ou debaixo do mesmo teto, mas vive amigavelmente, né? Mas não é casada civilmente. Quem legaliza o casamento para que a pessoa se torne legal diante da justiça é o cartório. Não tem como. Então, primeiro, pessoas solteiras. Segunda classe de pessoas que podem ser batizadas em águas e adicionadas admitidas ao rompimento da terra. Pessoas casadas civilmente. Quem me entende também? Solteiras. Segundo grupo de pessoas casadas civilmente. Terceiro grupo de pessoas viúvas. Aí pode ser uma mulher, não tem problema. Ou divorciadas. A pessoa é divorciada, por exemplo, ou é viúva, mas vive dentro do mesmo teto com uma pessoa. Então não é mais, para a legalidade, não é mais viúva, nem divorciada, é amigável. Esse tipo de relacionamento impede da pessoa ser batizada. Quem entendeu isso, amém? Isso, o capítulo 2 está falando aqui sobre a união estável, que é uma nova lei que tem no país, que não tem, irmãos, não tem o mesmo efeito do casamento civil, viu? Não serve também. Serve para muita coisa da sociedade, mas de acordo com o estatuto da IADER, não dá direito a pessoa ser batizada em águas. Obrigado, querido. Amém? Para aqueles que compreendem o Evangelho, o plano da salvação, vamos lembrar que o batismo do eunuco aconteceu quando ele recebeu a palavra e foi batizado por Filipe. Aquele homem estava lá. Essa regulamentação que existe, irmãos, é para que tenhamos uma igreja equilibrada, saudável e bem organizada. Com organização deve haver isso tudo, né? A pessoa que vai se batizar em águas deve se arrependimento sincero, crer e desejar o batismo em águas. Deve receber a palavra, aceitar a mensagem da salvação, viver uma vida nova em Jesus Cristo. Crer é crer na mensagem do Evangelho, que apresenta a salvação da fé em Jesus Cristo. Amém? Ou seja, a salvação ela é exclusiva na pessoa de Jesus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Não existe outro mediador. Não existe um terceiro, um segundo ou terceiro meio de salvação. Não. A salvação é única e exclusiva por Jesus e em Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem, vamos ver aqui mais na frente, irmãos. Precisa entender, irmãos, que o batismo em águas é uma ordenança de Jesus. Quem
participa regularmente do culto de ceia, escuta só, quem participa regularmente do culto de ceia, sabe, a gente sempre diz aqui, que duas ordenanças Jesus deixou. Qual foi as duas ordenanças? O batismo em águas e a Santa Ceia. O batismo em água, a primeira ordenança que dá direito à pessoa cear. Amém, irmãos? O batismo é a primeira ordenança e a ceia é a segunda ordenança. A igreja dos primeiros cristãos, lá em Atos dos Apóstolos, eles faziam continuamente batismo e Santa Ceia. Eles eram batizados e em seguida tomavam a Santa Ceia do Senhor. No capítulo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo dá uma recomendação para toda a igreja. Paulo começa no versículo 23 dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, aí deu graças, partiu aos seus discípulos, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, está o meu corpo que é partido por vós. Aí está o primeiro elemento da ceia, que é o pão. Primeiro elemento. Segundo elemento, aí diz no versículo 25: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. De quem Paulo aprendeu, irmãos? Paulo aprendeu de Jesus. Ele diz no versículo 20: porque eu recebi do Senhor. Paulo não recebeu de Gamaliel, que poderia ter recebido também. Ele foi um instrutor muito bom na vida de Paulo, porém não foi dele que Paulo aprendeu. Paulo recebeu do Senhor Jesus, passou para a gente, e é o memorial. Por que o memorial? Eu já vi alguns crentes dizer que a ceia, isso é grave, eu considero grave. A pessoa dizer que a Santa Ceia é apenas um símbolo. É apenas um símbolo. Não. Se você ler os versículos 23, 24, 25 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que é um memorial. Um memorial é diferente de um símbolo. Eu gosto de dizer assim, que a Santa Ceia, Pedro, não é só um símbolo, ela é um memorial. Ela é um memorial, ela é uma simbologia, ela é muita coisa, mas é principalmente um memorial. Fazer isso em memória de mim. Bota os versículos lá, 23, 24, 25, assim: fazer isso todas as vezes que comeres o pão em memória de mim. Fazer isso todas as vezes que beberes o cálice em memória de mim. Até quando, pastor? Vamos fazer esse ato? Vamos realizar esse ato até quando? Até que ele venha, até que ele volte. Então, queridos, a Santa Ceia, ela é a segunda ordenança que Jesus deixou. Qual foi a primeira? Qual foi a primeira? O batismo. Não estão ouvindo bem aí atrás? Qual foi a primeira ordenança de Jesus? Qual foi a primeira? O batismo em águas. Qual foi a segunda? A Santa Ceia do Senhor. Então, não tenha dúvida quanto a isso. Pastor, qual a base bíblica, presta atenção, para que eu me batize? Vou dar um exemplo para você, o exemplo da leitura que eu li. O exemplo do próprio Jesus. Amém? É um exemplo para você ou não é? É um exemplo para mim ou não é? Então, quando eu digo eu não vou me batizar, eu desprezo o exemplo que Jesus deu. Então vejam bem, os discípulos também realizaram o batismo. Lá no capítulo 4, salvo engano, 4 ou 5 de João, acho que diz assim, que João batizava mais discípulos que Jesus. Aí diz assim que João não batizava, mas sim os seus discípulos. Acho que é capítulo 5, talvez, acho que é.
de João capítulo 5 ou capítulo 4, né? Que diz isso, primeiro versículo 1 e 2, eu acho. Então, vejam bem, os discípulos praticavam isso. Jesus deu exemplo desse ato tão sublime. Porque eu, que sou seguidor de Jesus, não vou me batizar. Ignorar isso é desprezar o ensino de Jesus. Capítulo 5, né? Capítulo 4, versículo 1 e 2. Vejam bem, nesse texto de João, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz que alguém diz: João batizava mais do que Jesus. Aqui que João não batizava seus discípulos. Vejam bem que os discípulos de João também batizavam. E os discípulos de Jesus também batizavam. Então, os irmãos vejam que havia toda uma referência, muitas referências bíblicas e vários exemplos para que eu também seja batizado. Ignorar isso é oposto, né, ao mandamento que o Senhor tem deixado aqui para nós, né? O que é o batismo em águas? Acompanhe aqui comigo, irmãos. O que é o batismo em águas? O batismo em águas é uma declaração pública da minha fé em Jesus. Não está entendendo? O batismo em água é uma declaração pública da minha fé em Jesus. O que é o batismo em águas? É obedecer a ordem ou ordenança de Jesus. O que é o batismo em águas? É um testemunho público do novo nascimento que eu tenho em Jesus. Capítulo 3 de João. O que Jesus tem um encontro ali com Nicodemos? Aí Nicodemos querendo levar Jesus no papo, na conversa, com os médicos e tal. Aí Jesus diz o que para ele? Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí ele disse que aquilo lá, como é que é isso? Como é que eu vou nascer sendo velho? Aí Jesus diz que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Esse novo nascimento é a mudança de vida. Se você vive no mundo pecaminoso, hoje você vive no mundo, mas não no pecado. Você não tem mais prazer de mentir, você não tem mais prazer de confusão, você não tem mais prazer na bebedeira, na droga, você não tem mais prazer no mundo. O seu prazer é apenas com Jesus. Amém? É também um processo confessional, portanto, uma confissão de fé pública. Também é uma confissão pública da fé em Cristo, que deseja agora viver publicamente como discípulo de Jesus. Irmão, não tem como esconder. Não tem como esconder uma pessoa nascida de novo. Não tem, não tem. Pedro estava lá no pátio cheio de falhas, é verdade. Cheio de falhas, pode ler. Estava lá no pátio, Jesus preso. Mas alguém olhou para Pedro e disse: você é um deles, porque até a tua voz te denuncia. O crente é conhecido no mandar, sim ou não? O crente verdadeiro é conhecido no falar, no agir. Qual é a palavra do crente? O crente não é andar com duas conversas, não, irmão. A palavra do crente diz a mim o quê? Que é para ser o quê? Sim, sim, não, não. Crente não vai fazer uma coisa aqui e outra coisa lá na esquina, não. Quando a pessoa assume essa personalidade de um novo homem, de uma nova mulher, uma nova vida diante de Jesus, ele deixou para trás toda a vida velha pecaminosa. Amém, Deus? Agora vai ser conhecido como discípulo de Jesus. Tua voz denuncia, você parece com ele, você também é Galileu. Começou lá a dizer de Pedro. Não foi assim? Jesus estava preso, ia ser executado, não é? Mas aí Pedro estava lá escondidinho, negando Jesus. Você não sou não. Mas tua voz denuncia. Lá no livro de Atos,
acho que é capítulo 13, salvo engano, que diz que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Porque algo, escute bem, algo no crente chama a atenção do mundo. E alguém reconhece ele como seguidor de Jesus. Eu costumo dizer, meus irmãos, que não precisa a gente dizer, andar com uma placa, dizendo assim: olha, me respeito, eu sou crente, viu? Não precisa não. Não precisa você chegar lá na repartição, onde trabalha, e pedir respeito a alguém porque você é crente. Não precisa não. As suas atitudes, os seus atos, o seu comportamento, alguém vai olhar e vai dizer: você é crente. Amém? Agora, se as minhas atitudes não falar mais alto, aí eu preciso rever o meu conceito de cristão. Amém, meus irmãos? Tem muita gente aí fora que parece, mas parecer não é ser. Né? Às vezes você chega numa sala, vai visitar uma pessoa, uma casa bem assim, aí você chega lá, tem aquelas frutas, uma bandeja de fruta na mesa, já viram? A bandeja de fruta, tem goiaba, maçã, tem uva, e é cada uma uva bonita, mas que parece de verdade. Né? Parece, é uma maçã tão linda, a bicha até brilha, fica tão bonita, mas você pega, não é original, é de plástico. Né? Está entendendo, irmãos? É verdade ou não é? Todavia, não tem como esconder quem tem o brilho de Cristo na sua vida. Aonde ele chegar, alguém vai dizer: aquela mulher é crente, aquele rapaz é crente, aquela moça é crente. O seu comportamento, as suas atitudes, a sua palavra vai falar que você serve ao Senhor. Oh, glória! Então o batismo, ele não é, como eu disse anteriormente, uma condição para a salvação. O batismo é para quem é salvo. Amém, irmãos? Não esqueçam disso. Doutrinas falsas por aí diz que o homem precisa ser batizado para ser salvo. Não, não tem isso. A prova está ali, o ladrão da cruz. Amém? O ladrão da cruz. Também não existe depois do negócio de batizar. Eu vou me batizar. Tem até um segmento que faz isso. Eu me lembro que é o segmento que a pessoa adulta se batiza no lugar que morreu, para a pessoa ser salva lá na frente. Isso não existe também, não, irmão. No Evangelho de Jesus não existe reencarnação e nem existe essas coisas. Amém? O Evangelho de Jesus é o Evangelho da doutrina da salvação, é a soteriologia bíblica, aleluia, que diz que é somente através de Cristo que o homem pode salvar-se. Paulo, escrevendo Efésios 2:8, Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo escrevendo aqui em 2 capítulos, versículo 11, ele diz assim: porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo a salvação a todos os homens. Não é para todo mundo, mas é para aquele que quer aceitar essa salvação. Amém? Se a pessoa não quiser, Jesus vai salvar a força? Vai não. Né? Estão entendendo, irmãos? A pessoa não quer. Não, mas Jesus vai ter que salvar. Não, Jesus morreu por todos. A pessoa não quer. A salvação é de graça e para quem quer. Vamos lá. Como deve ser o batismo por imersão? A palavra grega para batismo significa imergir completamente. Eu tenho cuidado quando eu faço batismo. Eu não fiz aqui ainda, porque o primeiro batismo que fez aqui, quem fez foi os pastores do campo. E acredito que esse ano eu não vou fazer. Não é que eu não gosto de fazer, eu gosto de dar oportunidade a quem nunca fez fazer. Né? Eu desejo isso, gosto de cooperar, gosto de somar. Os irmãos veem até quando eu apresento crianças aqui, raramente
eu pego uma criança no colo. Geralmente eu mando os pastores ou obreiros locais pegar. Geralmente eu faço isso, faço com muita tranquilidade. Mas o batismo em águas, ele é o batismo por imersão, que significa literalmente imergir completamente. Quem pode dizer amém por isso? Muito bem. Então, as bases bíblicas, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 29, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 23, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, que é o caso de Jesus e João Batista, e por aí vai, muitas referências bíblicas. Qual é a forma do batismo, irmãos? Qual é a forma do batismo? A forma do batismo está registrada em Mateus 28, 19. Disse Jesus, palavra de Jesus, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há algumas igrejas por aí que batizam em nome de Jesus, outras em seu próprio nome. Bom, deixa para lá. Mas Jesus diz ide. Esse ide, ele dá a ideia de evangelizar, ou seja, ganhar almas, ensinar, que é discipular, e batizando-as, integrar. Ou seja, até a palavra ide, ela é formada de 3 letrinhas, o I, o D e o E. Presta atenção nisso já. Se você virar de trás para frente, você vai ver essas 3 comissões: evangelizar, discipular e integrar. Amém? Essa evangelização se faz em massa ou individual, ou de 2 em 2. Evangelizou, ganhou a pessoa para Jesus, agora vamos discipular essa pessoa, tornar discípulo. Discipular é fazer discípulo, ou fazer com que a pessoa entenda o que é o Evangelho, ou fazer com que a pessoa entenda qual é a sua responsabilidade como cristão. E o único é a integração desse povo, né? Encontramos algumas expressões em nome de Jesus, mas todas elas, ou em nome do Senhor Jesus, todas elas não se referem com exclusividade somente a Jesus, mas sim a fórmula que ele deixou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A importância do discipulado. Todas as nossas congregações, graças a Deus, começando aqui da série, nós temos tido a preocupação de ter um grupo, ter um discipulador formando discípulos para Jesus. Não é para mim, não é para mim, não quero discípulo para mim. O discípulo é para Jesus, é seguidor de Jesus. Amém? É um processo de ensino que prepara o novo convertido. Nós temos aqui alguns que vão se batizar de 25, que prepara os novos convertidos para o batismo, ensinando as doutrinas básicas do cristianismo para a sua orientação na vida cristã e de como viver o Evangelho pleno. O discipulado é fundamental para ajudar o novo crente nas orientações bíblicas para o batismo. Então, nós que somos batizados em águas, alguns nem tiveram a oportunidade de ser discipulados, aprenderam ali no quebra-cabeça da vida mesmo, mas estão ensinados. Hoje nós temos nosso culto de doutrina, que é um culto de ensinamento, de profundidade. E eu quero dizer para os irmãos, eu fico preocupado quando eu vejo gente que não gosta de doutrina e nem de escola bíblica dominical. O que impede o batismo em águas? O que impede o batismo de água de alguém? Os impedimentos são conforme as doutrinas bíblicas e as normas estatutárias, né? Da igreja ou da denominação local, base do seu estatuto e regimento interno. Não pode ser batizada uma pessoa de vida fora do contexto bíblico. Aquilo que eu disse no início. Não tem como
batizar uma pessoa que não nasceu verdadeiramente de novo. Não estão entendendo, irmãos? Não tem como batizar uma pessoa viciada. Não tem como batizar uma pessoa mentindo. Não tem como batizar uma pessoa que gosta de bagunça, de briga, de confusão. Não tem como. Porque nós somos ensinados a parecer com Jesus Cristo. Só quem parece com Jesus aqui, irmãos? Só quem parece. Glória a Deus. Né? Não pode ser batizado pessoas com vida pecaminosa. Não está se tratando aqui de pessoas perfeitas, mas está se tratando aqui de pessoas que deixaram os costumes do mundo. É tanto que a Bíblia diz, irmãos, em Efésios, salvo engano, que quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, quem se prostitua mais. É vida nova, amém, meus irmãos? É vida nova, e por isso que segredo é bom, por isso que a gente compreende o mistério da salvação. Por isso, porque alguém diz assim: não sei o que esses crentes vieram na igreja, não tem isso, tem aquilo, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas é feliz. Se eu não quero feliz aqui, irmão, porque o que torna o crente feliz não é a vida mundana que a gente vivia. O que torna o crente feliz é a presença de Jesus na vida dele, que ele nasceu de novo. Não é recomendável o batismo de criança, por não haver exemplos bíblicos de batismo de criança. Nós estamos batizando crianças. Amém? Não se batiza criança. Não, a criança não tem consciência do pecado. Quer um exemplo? Você bota duas crianças brincando, elas arejam e se rasgaram. Daqui a pouco estão brincando de novo, porque a criança não tem maldade. Sim ou não? Então, o exemplo aí, não, a criança não tem maldade, não tem compreensão do pecado. Outro ponto, a criança não compreende a necessidade do arrependimento, não tem compreensão sobre o significado do batismo, precisa ter condição de escolher, e a criança deve ser apresentada na igreja e não batizada até os 12 anos. Quem entendeu isso bem? Já viram uma criança ser apresentada aqui na ceia? Já viram? Bom, criança faz assim. Batismo é para quem já compreende o que é o batismo, né? No período de pré-adolescente, quando já compreende o que é o evangelho, o que significa o batismo, e tem condição de escolher, recomenda-se o batismo. Não é porque a pessoa tem 12 anos que tem que se batizar. Às vezes a pessoa tem 12 anos com a mente de 5. Né? Fulano completou 12 anos, já pode se batizar. Calma. O pai e a mãe são os responsáveis pelos filhos até chegarem à maior idade. Sim ou não? É resultado da história. Por isso que o pai e a mãe assinam a ficha do novo membro. O pai e a mãe é o responsável, né? Outro ponto importante, propósito batismal, estou terminando, irmãos, passar a fazer parte do rol de membros da igreja. Segundo, começar uma vida espiritual mais equilibrada, mais forte. Passar a ser habilitado para participar da segunda ordenança de Cristo, que é a Santa Ceia. Só toma a ceia, crentes em comunhão, e esses que foram batizados em água, né? Muito bem. A profissão de fé deve ser feita sexta-feira, faremos isso, aqui sexta-feira em nome de Jesus, para tornar essas pessoas compreensíveis do verdadeiro significado do batismo e da real situação. Não pode participar pessoas com vida duvidosa, com impureza, com vida pecaminosa. Não, precisa ser limpo pela regeneração da pessoa de Jesus Cristo. Conclusão, irmãos. Portanto, concluímos esta palavra dizendo: o batismo simboliza uma nova vida em Jesus. Simboliza também um compromisso de vida
vida cristã. Amém? Vai se batizar, compromisso de vida cristã. Vai se batizar, compromisso cristão de vida nova com Jesus. Jesus deixou as duas ordenanças e vamos cumpri-las todas em nome de Jesus. Amém? Quem pode dizer amém? Amém. Gostaria de ter esmiuçado mais aqui. Eu planejei essa aula para duas sexta-feira, mas eu me lembrei que a próxima sexta é a véspera, praticamente lá do batismo. Amém? Então, considere essa palavra, bote em prática. Você que vai se batizar, saiba que você é bem-vindo ao rol de membros da nossa igreja e saiba também que Jesus tem bênção para você cada vez que você assume um compromisso com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ir amanhã. Amanhã tem uma festa muito grande. Toda festa de crente é grande, né? Lá na comunidade Santo Antônio, Presbítero Félix espera todos nós amanhã lá à noite, em nome de Jesus. Vá adorar a Deus. Quem vai estar pregando é o diácono Jardel Azevedo, ali de Equador, em nome de Jesus. Domingo de manhã, 9 horas, escola bíblica dominical. E à noite, o grande culto. Queridos, quero pedir oração pelo irmão Lúcio, que passou essa semana por um processo cirúrgico e está precisando das nossas orações para que Deus dê ao seu servo uma plena, boa e abençoada recuperação. Muito bem, o presbítero Edson pede também por Juliano, mas Juliano está enfermo também. Quantos mais precisam de oração, meu irmão? Eu, minha casa e a obra do Senhor. Coisa linda, né? Bem, vamos convidar o presbítero Felino para orar, agradecendo a Deus por este culto em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Orem, maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai. Nós queremos agradecer nessa noite pelo teu santo ensinamento, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu. Ó Senhor, que o Senhor continue conosco, abençoando, Deus, os candidatos para o batismo. Pai, que eles possam, Senhor Deus, ser membro do corpo de Cristo, Senhor, e seja, sim, até a sua volta, quando o Senhor voltar para o céu. Deus, continua abençoando, trazendo a saúde para aqueles que estão enfermos, a irmã Juliana, o irmão Augusto, que eles vão se recuperar com sucesso. Ó Deus, da luz, no final de semana, em paz, na tua presença, uma noite de sono tranquilo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, recebam a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, hoje sempre todos dizem amém, a paz do Senhor.